grandeza e poder do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, receba o nosso louvor, nossa oração, nosso culto, Senhor, nessa manhã de domingo aqui no Japão. Aleluia. Nós te amamos, te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Aleluia. É uma satisfação, um prazer, para que nós possamos, com muito temor e tremor, estar nesse púlpito, Senhor, nessa tribuna, para falar da tua palavra, para expressar, Senhor meu Deus, o sentimento, o amor que nós temos pelo Senhor, pelo teu reino, pela tua palavra, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo e pelo teu Filho amado, querido, que é o nosso único e Senhor Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abrimos nosso coração agora, nossa alma, nosso espírito, para receber a doce e poderosa palavra, a palavra que salva, que transforma, que cura e que liberta, a palavra que nos leva à nossa salvação, à vida eterna, ao teu reino. Aleluia. Glórias te damos, Senhor, porque o Senhor olhou para cada um de nós, Senhor meu Deus, e teve a misericórdia, e com a sua misericórdia se entregou o teu Filho amado, querido, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por todos nós, mas Ele ressuscitou o terceiro dia e está à direita do Senhor. Aleluia. Ele conquistou a chave do céu, da terra e debaixo da terra, e nele nós temos vida. Nele a água da vida está sobre ele, a água que mata a sede, a água que jorra sobre nossas vidas, sobre nosso espírito, a água que pode mudar tudo e transformar tudo, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor meu Deus, permissão nessa manhã para pregar o teu evangelho, a tua palavra, que tudo seja direcionado com o Espírito Santo e revelado com ele. Peço ao Senhor que o Senhor abra a porta da revelação e derrama sobre a tua casa de oração, a tua noiva, em nome de Jesus. Pedimos e agradecemos essa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, vocês são muito bem-vindos aqui para nos acompanhar nesse culto, nessa palavra. Você que vai assistir essa live, você que vai nos acompanhar, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é nosso Deus e nosso Pai é o Todo-Poderoso. Eu já cumprimento, aleluia, o Japão com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a nossa comunidade brasileira, a todos os pastores e pastoras estabelecidos aqui, que nós continuemos pregando o Evangelho a esse povo, para que eles possam ser movidos, aleluia, e avivados pelo nosso Senhor Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento também o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês aí no Brasil, a todos os pastores e pastoras, a todos os brasileiros, a nossa linda e abençoada família. Que Deus abençoe a todos vocês e proteja a todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, boa tarde a África todinha, em nome de Jesus. A todos os pastores e pastoras aí, a todos os missionários e missionários, obreiros e obreiras, que estão à frente desse trabalho aí, levando a palavra do Senhor, o alimento espiritual, o alimento carnal para esse povo. Vocês continuem firmes aí, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E eu quero estar um dia pregando aí com vocês, levando a palavra para vocês, em nome de Jesus. Estou orando a Deus para que Ele possa me dar essa oportunidade de estar aí com vocês para levar a palavra do Senhor, aleluia. Um abraço ao meu amigo Lazimi, que está lá em Moçambique, aleluia, está próximo do seu casamento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Lazimi, estaremos aí em nome de Jesus, aleluia, para levar a palavra do Senhor. Então vamos nos preparar, orar a Deus, que Deus dará essa oportunidade para nós estarmos fazendo a obra aí em Moçambique, na África, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês aí. Continue fazendo esse trabalho lindo e abençoado para esse povo, em nome de Jesus Cristo, que os galardões estão acumulando lá no céu, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto em nome de Jesus, aleluia.
Salmo 140, irmãos, eu quero que você abra lá em Salmo 140, pegue o seu iPad, seu celular, sua Bíblia. Nós vamos meditar com a pastora Glória do versículo 1 ao versículo 13, nesse domingo maravilhoso, tremendo, e você possa estar conosco, acompanhando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Salmo 140, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil, amém? Glória a Deus. Vamos então, irmãos, ler aqui em Salmo 140, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 140 diz assim: contra inimigos e perfídias, livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidade e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal o perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, amém. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, lá no versículo 4, que nos chama a atenção: guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Aleluia. Então o Senhor guarda você, a sua direita, a sua esquerda, a sua entrada, a sua saída, a sua frente, a sua traseira. O Senhor guarda totalmente você, em nome de Jesus Cristo. Nosso tema hoje é a água que purifica, irmão. Aleluia. A purificação da água sobre nossas vidas. Desde o princípio, Deus já nos tinha nos mostrado isso, já tinha nos preparado, desde Gênesis, a respeito das águas que pairavam, o Espírito que pairava sobre a terra, sobre o abismo, sobre a terra que não tinha forma, sobre a terra que não existia. Em Gênesis capítulo 1, fala a respeito das águas, e pairava sobre as águas o Espírito de Deus. E hoje nós vamos aprender a respeito das águas do Senhor, para que nós venhamos saber realmente, porque ela não só mata a nossa sede, ela vive conosco, ela anda conosco, e nós devemos abordar e devemos preparar nossas vidas para as águas, aleluia, sobre nossas vidas, que ela não só é a água, ela representa também o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quero que você abra a Bíblia em nome de Jesus Cristo, em João capítulo 3, nós vamos ler a palavra do Senhor, em João capítulo 3, vamos meditar junto, em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 3, versículo 1, nós vamos até o versículo 21, e nós vamos ler a respeito dessas águas que o Senhor nos mostrou. E importante nós sabemos
que foi isso dito, e foi isso explícito, e foi isso colocado sobre a nossa vida espiritual, através daquele que veio lá do alto, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas antes dele vir, já lá em Gênesis, Deus mandou o seu Espírito pairar sobre as águas, quer dizer, preparar as águas para nós, para a nossa matéria. Aleluia. O tempo de Deus na criação, que ele dominou o tempo, mas não ficou dentro do tempo. Ele dominou a matéria, porque ele criou a água, criou a terra, né? Tudo ele criou. Então, ele, além da criação, aleluia, aí ele criou também a energia para que pudesse dominar a tudo que tinha no mundo, inclusive a todos nós, que carregamos o tempo, a energia e a matéria. E essa matéria, que era a água, pairava sobre ela a energia, o Espírito Santo. Sem a energia nós não poderíamos estar vivos, sem a matéria não poderíamos estar com esse corpo, aleluia, glória a Deus. E sem o Espírito Santo nós não estamos convencidos de que existe uma vida eterna para nós. Não teríamos a razão de carregar essa fé e de poder entender que tudo que está nesse mundo aqui será passageiro. Tudo que nós fizermos, ou deixamos de fazer, ou alcançamos, é tudo passageiro. Porque ele deixou bem claro já desde o princípio, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas. Nesse calor que nós estamos vivendo aqui no Japão, bebemos águas a todo momento. Agora mesmo a pastora bebeu água ali na mesa dela, aleluia, porque está calor, está quente, e nós transpiramos. Então essa é a energia que começa a transpirar, e nós começamos a recolocar a energia sobre nós, aleluia, que é a água. E por isso que ele fala aqui em Nicodemos, que visita Jesus no capítulo 3 de João, que nós vamos entender por que Jesus falou isso para Nicodemos. Por que Jesus apontou e mirou e falou a respeito das águas. E por que ele encontrou com a samaritana lá no poço de Jacó, quando ele estava passando e pregando a palavra nas cidades, e quando chega até no poço de Jacó, ali em Samaria, ele encontra a samaritana no poço retirando água. E ali aconteceu algo impressionante, algo milagroso, o qual nós hoje, você e eu, e você que está nos assistindo, e vocês que estão na igreja, não dão importância para a água, porque hoje ela é em abundância. Mas já teve alguém lá no começo que sentiu falta dessa água, que precisou dessa água. E tem dois tipos de água: a água da energia e a água espiritual. Por isso que aqui Nicodemos visita a Jesus, Nicodemos visita Jesus, porque ele estava em dúvida. Ele estava em dúvida a respeito por quê que acontece tudo isso e a gente não consegue entender, não consegue ter também para acontecer conosco, e sendo que só para alguns que acontece, só para alguns que conseguem fazer, só para alguns que alcançam isso. Então nós vamos entender o porquê que nós estamos vivendo nessa terra, o porquê que nós estamos vivendo nesse mundo, e o porquê que nós temos um plano, um propósito de Deus, que até agora talvez não foi realizado, porque nós ficamos na confusão, não entendemos o que nós queremos fazer, o que nós vamos fazer. Tem promessa, mas muitas vezes não cumprimos porque nós temos medo, receio. A partir do momento que nós estamos acomodados, não queremos fazer mais além daquilo, queremos ficar só nessa acomodação, já é o suficiente, e achamos que é isso mesmo que tem que ser feito, e é isso mesmo que tem que se preparar, sendo que a palavra diz que nós temos que pregar o Evangelho
obedecer o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o ID de Jesus. Então, se nós paramos, a água esgota, o poço seca. Você não fica sem tomar essa água, que ela é a matéria, para sustentar a sua matéria. Você não fica. Tem água aqui em cima do altar, um copo de água. Por quê? Daqui a algum momento, como a matéria está trabalhando, aleluia, o corpo está trabalhando, então precisa de combustível, precisa de energia, e a água vai trazer isso. Não é assim? Mas qual a importância da água para que nós possamos viver? Qual que é a importância da água para que nós possamos nos manter? Você não vive sem água. Ou você vive sem água? De maneira nenhuma. Não tem nenhum ser humano que não vive sem água. Por isso que Jesus está dando aqui um exemplo para Nicodemos, dizendo dessa forma. Vamos acompanhar na palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Se ele era um dos principais dos judeus, ele era separado. Realmente, ele tinha conhecimento, ele tinha estudo. Então, se ele tinha estudo e tinha conhecimento, aleluia, e quando se fala a respeito de fariseus, quando se fala a respeito dos principais judeus, está se falando já da Torá, está se falando da Bíblia, está se falando já de Deus, aleluia. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Então a dúvida dele é: por que o Senhor faz esses sinais e eu também não poderia fazer? Porque existe uma separação. Da mesma forma que Deus separou as águas, água salgada e águas doces no princípio, da mesma forma Ele faz conosco. Ele separa. Ele separa você. Nesse momento, Nicodemos estava sentindo isto. Por que, Rabi? Mas ele tinha uma visão. Nicodemos tinha algo, porque ele lia a Torá, lia a palavra do Senhor, então ele tinha uma visão, e ele tinha um conceito, e uma preparação por causa da palavra, de tanto ouvir de Deus, ouvir da palavra, estar nas sinagogas. Ele era um dos principais, porque estudou, então ele conseguia ensinar. Ele fala: se não tivesse o Deus na sua vida, você não conseguiria fazer isso. Como é que ele descobriu isso? E como você descobre, você que tem Deus na sua vida, e você pode fazer as coisas, pode acontecer as coisas, como que você descobre isso? E porque você quer fazer as coisas, mas você não faz, porque você tem receio de perder aquilo que você já conquistou. E porque você não quer fazer, aleluia, você não quer fazer, e ainda distribui esse receio, esse medo para as pessoas que querem avançar. O teu ensinamento, o teu estudo é para isso. Olha, você pode até fazer, mas talvez você não vai conseguir, porque eu já vi muitas pessoas não conseguirem. Nicodemos está na mesma situação. Ele tinha estudo, tinha uma vida confortável, já tinha seu salário, já tinha sua casa, tinha sua esposa, já pregava na sinagoga, já tinha um povo com ele. Mas a hora que ele viu aquilo, que Jesus fazia uns milagres, que Jesus curava o cego, que Jesus levantava o paralítico, que Jesus ressuscitava o morto, ele falou assim: ei, peraí, ninguém pode fazer essas coisas se não tiver o lá de cima com ele. Então, e a palavra diz
E Jesus falou: se você crer nele, você não fará só as obras que ele faz aqui na terra, que ele fez na terra, fará maior ainda. Mas sabe o que te bloqueia? E sabe o que nos bloqueia? É esse conforto, é esse negócio de nós conquistarmos e ficar confortáveis e não querer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então o que acontece? Ele fala para ele: ninguém pode fazer esses sinais. Versículo 3, Jesus responde assim, versículo 3 fala assim: a isto respondeu Jesus. Jesus fala para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus quis dizer para ele? Se ele não apegar a palavra de Deus, se ele não pegar a Deus, se ele não buscar a Deus, não se render a Deus, não vai ver o reino de Deus. E hoje nós estamos todos divididos. Não adianta falar para mim que está servindo a Deus 100%, que não está. Isso serve para mim também. Não está servindo, porque o sistema que colocaram em nós é para nós estarmos ocupados com as coisas do mundo, para que nós venhamos buscar um conforto e esquecemos que nós temos que cumprir o IT. Aleluia. E muitos querem interromper ainda. Então, o que Jesus respondeu para ele foi isso: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É aceitar Jesus, nascer de novo e saber que tem uma vida eterna para você alcançar. E nada nesse mundo você vai levar. Você já pensou nisso? Que nada nesse mundo você vai levar, tudo vai ficar aí, tudo que é material vai ficar aí, seu carro vai ficar aí, esse templo que vai ficar aqui, tudo vai ficar aí. E você já percebeu que tudo envelhece? Até nós envelhecemos, porque nós somos matéria. Tudo que é matéria envelhece. E tudo que é espiritual não envelhece. Por isso que ele falou: quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E enquanto nós estivermos apegados a material, nós vamos ficar escravos do sistema. Agora, quando nós fazemos alguma coisa diferente, que nem Nicodemos viu que Jesus fez algo diferente, ele vai questionar. Se você fizer uma coisa diferente nesse mundo aqui, que vai chamar a atenção do povo, o que vai acontecer? Vão querer saber por que você fez. Muitos vão te perseguir, muitos vão querer que você faça de novo, muitos que vão querer chamar você para ficar do lado, porque você faz, e muitos vão querer te destruir. É assim que funciona. E muitos se vendem nesses momentos, nessas horas. Entendeu? Porque subiu o poder à cabeça. Por isso que Jesus está falando assim: não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Nascer de novo é ser humilde, é amar a Deus sobre todas as coisas, é fazer a vontade dEle, é se arrepender dos pecados, é andar em santificação, purificação, é nós termos tempo, em primeiro lugar, buscar a Deus, as coisas dEle, amar o teu próximo como a ti mesmo. É isto, é o fruto do Espírito, e deixar o fruto da carne de lado. Hoje nós vacilamos muito, hoje nós deixamos as coisas assim, correr de qualquer forma, e nós achamos que está tudo certo, está tudo bem, vamos ser assim. Então, quando ele diz isso para Nicodemos, Nicodemos passa a pensar. Versículo 4: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Para você ver, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Olha a pergunta de Nicodemos. Por quê? Ele era natural.
Essa pergunta que ele fez é porque ele é matéria. Você também é matéria. Por isso você faz muitas perguntas que não tem pé nem cabeça, não tem espírito, só tem carne. As perguntas que nós fazemos, a maioria hoje, vamos falar 80%, é tudo na carne, por causa do conforto, porque você necessita de algo, e porque você tem interesse em algo. Então, a pergunta é essa, é carne. E Nicodemos não ficou para trás. Como pode nascer de novo? Pode voltar porventura, voltar para o ventre da mãe? Que é impossível, depois de velho. Você está me entendendo? O que o ser humano pensa, se ele não for espiritual, se ele não entender as coisas sobrenatural, o que anda ao teu redor, o que está com você, ele não vai conseguir entrar no reino de Deus, de maneira nenhuma, porque não há um arrependimento completo, não há como fazer com que você não carregue o pecado e não peça perdão para o Senhor todos os dias. E por isso que Nicodemos, nessa situação, ele fez essa pergunta. Respondeu Jesus, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí? Você lê isso aqui e você fala assim: como assim nascer da água? Nascer do Espírito de Deus, tudo bem. Mas como assim nascer da água? Como você vai interpretar isso aqui se não tem quem te ensina? Se não tem quem te fala? Se não tem alguém espiritual para revelar para você? Né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí? Sabe o que está acontecendo? Você passa a ler a Bíblia, você passa por cima disso aí, porque você não entendeu, você deixa para depois. Aí você vê uma pregação como essa que está acontecendo aqui hoje, você fica assim pensando: eu não tinha pensado nisso, nem quero pensar nisso. Eu não quero nem participar disso. Sendo que a coisa mais importante que Jesus está falando aqui para principais da sociedade, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem entendimento, mas nunca pensou nisso, nunca buscou isso, nunca fez parte, nunca já leu essa passagem, mas não entendeu e deixou passar por cima. Mas por que ele não entendeu? Porque ele não nasceu do Espírito. Porque ele não entendeu ainda que o Espírito Santo, o Consolador, está com ele. É ele que vai ensinar tudo, explicar tudo. Então ele falou assim: nascer da água e do Espírito? Como assim? Se ele não voltar lá atrás e começar a ler a palavra do Senhor e ver que veio desde o Antigo Testamento, que o Espírito Santo pairava sobre as águas, então Jesus já ajuntou as duas coisas, a matéria e a energia. Você precisa da matéria e também da energia. Você já percebeu que a água serve para tudo? Sem água nós não fazemos absolutamente nada, e sem água não vivemos. É o que Jesus está tentando falar para ele. Se você não nascer da água do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Ele está falando para você e para mim valorizar essa água. Se você depende da água, você tem que depender da vida espiritual também. Você tem que depender da palavra, você tem que depender de Deus, você tem que depender, isso é uma dependência.
Por isso que ele fala a respeito que se você, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, você tem que se purificar, porque a água tem que lavar. Você quando está suado, você está durante o dia, andou o dia inteiro, né? Você depois não está louco para tomar um banho? Fala para mim se não. Senão você não consegue dormir, você não consegue pôr uma roupa limpa, né? Não consegue lavar suas partes íntimas. Então, como é que fica? Cria ferida, machuca, se você não tomar banho. Você não fica desesperado para tomar um banho? Não é assim? Não é assim que nós ficamos? Não vê a hora de tomar um banho? E aquele banho não refresca, não muda a energia, não transforma? É coisa simples que eu estou pregando aqui para você poder entender. Mas muitas vezes não quer prestar atenção porque você não interessa. É algo que você deixa passar, mas você não quer participar. Você não quer saber se o Espírito quer falar comigo hoje ou não. Isso eu já sei. Nicodemos também sabe. Mas só tem que fez a pergunta. E Jesus falou simplesmente só isso. Se não nascer da água do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. E você pensa que orando, que fazendo isso, que fazendo aquilo, jejuando, você acha que estando na igreja, você acha que você fazendo isso, você vai entrar no reino de Deus. Só batendo cartão na Deus, 1h30 na igreja, eu vou entrar no reino de Deus. Não vai. Se não nascer da água do Espírito, isso aí é individual para cada um. Se não haver uma transformação, não vai ter como. É isto. Ah, mas Deus é amor. Ah, mas vai me perdoar. Aí meu perdão, não sei o quê. Ele perdoou o ladrão da cruz. Por que não pode perdoar para entrar no paraíso dele? Vai nessa. Quem mentiu isso para você? Quem te iludiu? Se Jesus está falando com um dos principais, estudado, a respeito de coisas simples, ele não está entendendo? Imagina para nós que hoje temos tudo nas mãos, sabemos o que nós queremos, mas sabe o que acontece? Você fica dependendo do que o homem está falando. Você fica dependendo de que pregação bonita, olha que eloquência, olha que maravilha, olha como prega bonito, e vai naquela ali, do homem. Você não pega a palavra e não desmensurra e não peça para o Espírito Santo, ele que vai revelar para você, você não pede, você não quer. É mais fácil ouvir o homem falar e seguir o que ele está falando, porque qualquer coisa ele falou. Quando os pastores pregam, depois descobrem que está adulterando, que está fazendo coisa errada, que é isso, aquilo, aí pronto, cai a máscara, cai a sua máscara também. Aí sai todo mundo falando, até a mídia sai falando, olha lá, era eloquente, pregava, parecia ungido, mas de repente estava lá, adulterando com a obreira. Então, quando nós pegamos essa palavra e nós vemos que Jesus está falando para ele, se não mudar da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ele está falando diretamente com uma pessoa estudada, uma pessoa que entende, uma pessoa que sabe. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: a simplicidade de falar e de nós não entendermos é porque nós queremos ouvir palavras difíceis, palavras que mexem, quer falar bonito, sendo que tão simples que Jesus explicou, que é só pensar um pouquinho e seguir o que Jesus está falando, do que ficar aí querendo falar bonito, fazer isso, fazer aquilo, que não vai dar certo. E ele continua falando assim, que aí piorou mais para Nicodemos.
E talvez piore para você também. Você passou por essa pregação aqui e você não deu nem importância porque você nem entendeu o que falou aqui. Você nem pegou para você, porque a revelação que Jesus falou para Nicodemos é para você pegar e desmiuçar, ficar um tempão lendo 10, 20, 30, 40, até você poder entender o que o Espírito Santo quer falar. Porque em seguida ele fala assim, ó: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito aqui está em letra maiúscula. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, o que quer viver do mundo, quer viver com as coisas do mundo, é carne. E às vezes você fica na carne e fica no Espírito. Você já percebeu isso? É comum isso, você ficar na carne e ficar no Espírito. Até você se esforça para ficar no Espírito, mas às vezes você dá um deslize e volta para a carne. Coisa simples que nós fazemos, deixamos de lado a vida espiritual, não acreditamos, ficamos em dúvida se aquilo vai acontecer ou deixar de acontecer, se vai vir aquilo ou não vai vir. Ficamos sim, não adianta, é normal essa fraqueza, esse pecado que nós carregamos, é normal. Mas aí ele fala a respeito disso aqui para Nicodemos, justamente porque ele conhece a Nicodemos, ele conhece, ele é onipresente, onipotente, onisciente, então ele conhece você também, e ele sabe o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala ainda para ele: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Mas por quê? Não entende, não quer entender e quer ficar lá na panelinha lá dos saduceus, dos fariseus, e é ali que tem fazendo circuncisão, né? Sendo circundado, é ali, quer ficar ali. E muitos de nós também não queremos ficar ali, não queremos avançar, não queremos partir, achamos que é ali que tem que ficar. E ele fala: não te admires falar isso. O que ele quis dizer isso aí? Para você abrir teus olhos e ter visão para tudo. Abrir teus olhos para ter visão para tudo. Não é ficar só naquilo não. Ficar preso naquilo. Acho que é aquilo só e acabou. Tá bom, tá certo. Se alguém falar alguma coisa, acha ruim. Não toque em mim. Essa é a minha vida que eu quero. É desse jeito que eu quero fazer. O crente não pode pensar dessa forma. O crente tem que entender que é o seguinte: se ele acredita e se ele é transformado da água do Espírito, ele sabe que existe uma vida eterna. Então não se importa com as coisas do mundo, com as coisas materiais. Ele não se escravizia, ele não fica escravo. Ele sabe que tudo isso vai ficar e você não vai levar absolutamente nada. Então ele luta, ele busca mudar da água do Espírito. Ele quer, ele deseja, ele vai nas profundezas do Espírito Santo, ele vai buscar. Por isso que ele falou: pairava sobre as águas, porque as águas são profundas, ela adentra sobre nós. Quando você bebe essa água, você pensa que vai para onde? Vai para te dar energia. Parece uma coisa simples, parece algo que nós não entendemos, parece algo que nós olhamos assim e falamos assim: nossa, tem tanta água, o Senhor criou tanta água, água salgada, água doce, tanto rio. Meu Deus, é justamente para você entender que as coisas de Deus têm abundância, não é essa coisinha pequena que você tem na sua cabecinha, não.
nesse pensamento pequeno não, nessas quatro paredes não. Não é só isso não. Tem coisas grandes e ocultas que ele quer revelar para você, mas você não abre a tua mente. É o que ele está falando para Nicodemos. Você não entendeu, Nicodemos. E quando você vai ficar lá ensinando, mostrando só isso, aquilo, não é só isso não. Não é só isso o reino de Deus. Não é só isso não. Tem uma vida eterna para você entrar e ficar e permanecer. Não é só isso não que nós temos que guardar no nosso coração e viver se matando para poder manter. Não. Por isso que ele falou: não te admires em te dizer, importa você nascer de novo. É a mesma coisa quando você vai evangelizar alguém e a pessoa não aceitou Jesus ainda, não entendeu, e quando você fala, você faz o apelo: você quer aceitar Jesus agora, meu filho, como o único defensor da tua vida? Ele falou assim: ainda não estou preparado. Pede para a pessoa pregar a palavra, trazer uma mensagem, tudo isso aqui. Eu não me sinto preparado. Eu não me sinto preparada. Pelo amor de Deus, que espírito que você está carregando, que água você está bebendo. É simples assim. Não quer fazer, não quer entrar no know-how do Espírito Santo, não quer ser transformado, acha que é desse jeito, quer ter razão, que pode viver desse jeito. Nós não temos razão para viver debaixo do reino de Deus. O princípio é uma só, a premissa é uma só, é Deus e acabou. É Jesus, que você goste ou não goste. É fazer a obra dele, fim de papo, fim de conversa. Não tem esse negocinho, agora eu não posso, ou então eu não vou fazer porque eu não me sinto. Quem te perguntou se você está preparado a deixar de ir para a praia? Ele perguntou para Nicodemos: você está preparado a deixar de ir para a praia, rapaz? Se não mudar da água para o vinho, se você não mudar da água para o Espírito, você não vai entrar no reino de Deus, acabou. Quem está te perguntando, você? Ele falou: olha, é a mesma coisa que pergunta para nós: não te admires que eu te dizer que importa-vos nascer de novo? Tanto estudo você tem, tanta coisa que tem na sua cabeça, tanto que você andou, tanto que você pregou, tanto que você falou, tanto que você estudou a Torá, e não quer nascer de novo? É por isso que nós estudamos, fazemos um monte de curso, teologia, isso e aquilo, mas você nunca vai se formar, não. Até Jesus, que é Jesus, sabe qual é o diploma de Jesus? São as marcas nas mãos dele, no pé dele, do lado dele. Esse é o diploma dele que ele recebeu do Pai Todo-Poderoso. E você quer diploma para carteirinha, para ficar dando carteirada nas igrejas, achando que você é alguma coisa? Você é um pedaço de barro como eu, aleluia, está lutando para que esse ouro que Deus colocou dentro desse vaso de barro se mantenha dentro. Senão daqui a pouco vai virar prata, depois vira latão. Aí, para acabar de mexer com o profundo do Nicodemos, do seu e do meu também, Jesus fala desse jeito para ele. Presta atenção: o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E agora? E agora? Jesus elogia o vento, Jesus dá moral para o vento, Jesus mostra o vento, aleluia. Você lê isso aqui e você fica pensando: meu Deus, o que será que é isso? Não, nem vou querer ver. Deixa eu ver uma pregação se alguém fala a respeito. Aí um fala de um jeito, fala do outro, fala daquele. Porque
Quando Jesus fala em parábola, é algo sobrenatural, é lá de cima, são palavras, a Bíblia é lá de cima, não é daqui da terra não. Então quando ele fala a respeito disso, o vento sopra para onde quer, você já percebeu o vento? Como ele sopra? Não é o vento ventilador não, o vento aí fora. Como é que ele sopra? Ele sopra lá, sopra cá, você não sabe que às vezes está daqui para lá, de lá para cá, de lá para cá, tá... Você nunca sabe de onde ele vem e para onde ele vai, mas você ouve a voz dele. De que maneira? Você já ouviu a voz do vento? Vai. É a voz do vento. E Jesus está falando, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Vocês querem ouvir pregação coach. Sabe o que é pregação coach? Que fale algo que te levanta autoestimação, que te deixa em cima do pedestal, que te eleva para poderes, né? Aí Jesus chega e acaba com toda essa festa. O menino chega para ele assim: o que eu devo fazer para te seguir, Senhor? Ele falou: meu filho, não fala isso não. Não mexe com essas coisas não. Não, mas eu quero te seguir. Eu quero ir com o Senhor. Jesus andava a pé, dormia nos lugares. O primeiro que falou isso, ele falou assim: vai, filho, e vende tudo e me segue. O outro, ele falou assim: o homem não tem onde inclinar a cabeça, as suas raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o homem não tem onde inclinar a cabeça. Deus cuida dos pássaros, cuida dos bichos, das raposas, cuida de tudo que é tipo de bicho, Ele cuida. Mas você não tem aonde inclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque você tem que passar pelo tribunal, você tem que passar aqui pelo vento, pela água, pelo Espírito. Enquanto você não entender isso, enquanto você não mudar, enquanto você não se entregar, enquanto você não fazer. E outra, Ele não quer esse negócio não de você ficar fazendo sacrifício. Não. Ele quer só a sua alma, o seu coração voltado para Ele. É isto, mais nada. Aleluia. Senhor, eu quero te seguir. Só que ele pensava que tinha coroa de ouro, manto de ouro, né? Carro na porta da casa para levar, para fazer um caio, trazer para a igreja. Meu Deus do céu. Buscar a pessoa na casa para vir para a igreja, de carro. Jesus andava 40 quilômetros a pé, sandália, que os pés estavam até grossos, para pregar a palavra, para curar, para libertar. E a pessoa chega: eu quero te seguir. Eu falei: meu filho, não tem coroa de ouro, não tem manto de ouro, não tem carro para você andar, não tem carroça para você andar, não tem nada, filho. Mas tem um kit de sobrevivência para você e para mim. Tem um kit de sobrevivência para o mundo inteiro. Tem um kit maravilhoso que você vai viver comigo. É cruz, é choro, é desânimo, é perdição, é traição, é perseguição, é adultério, é chicoteado, é pregado na cruz. Você quer vir? Esse é o kit de sobrevivência meu e dos meus apóstolos. Você quer vir?
Quer vir após mim? Pega a tua cruz e vem então. O caboclo voou como nós. Cai fora. Porque quer manter o conforto. Aquela multidão seguia Jesus. Todo mundo. Jesus fazia milagre. Todo mundo ia, os curiosos, tudo. Para depois que acontecesse, saia falando. Olha, Jesus curou o cego. Jesus curou o paralítico. Jesus curou o leproso. Saía falando, aquela multidão seguia. Ele quando viu a multidão estava passando fome, fez o milagre dos peixinhos, do pão. Sustentou 5.000 pessoas, crianças, mulheres. Aquele milagre, estava todo mundo falando, todo mundo seguia ele, chegou uma hora que ele se injuriou, assim como ele se injuria com nós, se injuriou, falou assim: vocês estão me seguindo porque eu fiz os milagres da comida? Vocês querem só comer? Então peraí, vocês vão beber do meu sangue e comer da minha carne. Todo mundo foi embora. Falaram assim: essa pregação é muito forte. Todo mundo foi embora, só ficou os apóstolos com ele, só os 12. Ele perguntou: vocês também não querem ir com eles? Pedro olhou para ele assim: para onde que nós vamos? Sendo que a palavra da salvação está com o Senhor. Aí ele falou assim: não fui eu que escolhi vocês? Você quer ser um escolhido de Jesus? Quer? Está aqui o manual, está aqui a palavra, para você meditar de dia e de noite para ser escolhido. Aleluia. Mas muitos não querem ser escolhidos, muitos não querem partir para aquilo, para o plano e propósito de Deus, que é o ID, né? Por isso que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, porque quem é nascido do Espírito sabe, não precisa ficar no mesmo lugar sempre. Não tem que ficar só batendo o martelo na mesma tecla. Não. Deus chamou, vai. Não interessa, o resto ele faz. Quer fazer a obra, mas quer ficar sentadinho só ouvindo o que está falando? E quando chama para pregar, para fazer um negocinho, eu não quero. Com a vigília, então, nem pensar. Quantas vezes fizeram vigília aqui? Nem existe isso mais. Porque o sistema abafa você. O sistema abafa você. Você prefere viver no sistema. Ele abafa, ele extermina, ele acaba com a sua vida espiritual. Então lhe perguntou, versículo 9, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Ele já não estava entendendo mais nada. Quando ele falou então da água, do espírito, do vento, então ele falou: não, agora pegou fogo, agora aqui eu não vou entender mais nada mesmo. Aí Jesus acude ele, deu outra lapada, chamou a atenção de novo: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Que tipo de mestre é você? Só carrega o crachá do mestre? O título? Você quer só o título de pastor, o título de obreiro, que é o título de missionária? Você só quer o título? Quer carregar a carteirinha para dar carteira nas igrejas? E o que você está fazendo, irmão? Você vai visitar um presídio, você vai visitar um asilo, você vai visitar um hospital, no leito do hospital, você vai visitar um hospital de câncer? Você só quer título, gravata, terno, para subir no altar, ficar pregando, eu estou sentado na cadeira em cima do altar. É isso que você quer. E é o que Nicodemos estava fazendo. É o que Nicodemos era.
Nicodemos acudiu ele: tu é mestre de Israel e não compreende essas coisas? É o que está acontecendo com você, irmão. É o que está acontecendo. Por isso que pastor desiste muitas vezes, pelo meio do caminho. Obreiros desistem, membros desistem da igreja. O dinheiro corrompe, as coisas materiais corrompem. E foi o que ele falou, porque se você lê a respeito de Nicodemos, ele tinha uma mansão, ele vivia bem, as melhores roupas que eles colocavam. Jesus aparece com aquele trapo que ele estava carregando, Jesus aparece com aquela sandália tudo arrebentada, e aquele trapo que ele carregando lá, andando para lá e para cá daquele jeito, não tinha formosura. Se você ler lá em Isaías, ele não tinha formosura, ele não era bonito nem nada, baixinho, feio, cabeludo. Mas quando abria a boca, todo mundo se rendia. Versículo 11 ele fala assim, Jesus quando acude, ele fala assim: em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Quantas pessoas você fala o testemunho e ele não aceita? Mesma coisa Jesus está falando para Nicodemos, do que ele viu lá no reino, do que ele passou, do que ele viveu. Ele está falando testemunho. Ele está falando da água, do Espírito. Então ele está falando de três coisas que nós carregamos, que é o tempo, a energia e a matéria. Você é matéria. Você tem uma energia chamada Espírito aí dentro de você, que Deus soprou. E quem toma conta dele, quem está com ele, é o Espírito Santo. A matéria, a energia e o tempo, tudo isso quem faz somos nós. Ele deixou o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, fazer o que você bem entender. Por isso que Nicodemos ficou totalmente desconcertado. O que nós vemos, nós testificamos. Você sabe que muitas pessoas viam Jesus daquela forma, daquele jeito, caminhando, andando com os seus discípulos, para cima e para baixo, pregando o evangelho de cidade em cidade, de casa em casa, não sei o quê. Tinha pessoas que se aproximavam: por que o senhor está fazendo isso? O senhor é mestre, o senhor é de Deus, o senhor faz tanta coisa, tal, não sei o quê. Ele: afasta de mim, afasta de mim. Ele tinha que cumprir a missão dele. E tem muita gente aí que tem que pedir para pessoas se afastarem, porque você está sendo contaminado. Está sendo contaminado por essas pessoas. A pessoa se diz crente, está naquela folga, está naquela situação, aí você vai se contamina também, porque está vendo aquela pessoa naquela mesma situação, você tira cópia, você copia. Então, o que ele está querendo fazer para Nicodemos, mostrar para Nicodemos, é isto. Não é a posição dele, não é o que ele é, não é aquela roupa bonita que eles tinham, que eles carregavam, os sacerdotes, os fariseus, Caifás da vida. Não é aquilo lá, não. Porque quem estava dando tudo aquilo lá é o que acontecia no templo. As ofertas, os dízimos que eram dados, né? Mas conversão, zero. Então tudo isso que Jesus está tentando passar para Nicodemos é o que ele passa para nós também. E no versículo 12 ele fala, e isso serve para nós também: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como creais se vos falar das celestiais? Serve para nós. Porque até agora ele está falando sobre as coisas terrenas: água,
vento, espírito. Só estou falando que está aqui na terra. E qual o valor que nós damos a isso? Nenhum, passamos por cima, não queremos nem saber. Aleluia. Então ele fala, e como que eu posso falar das coisas celestiais? Hoje então, falar das coisas celestiais na igreja ou em qualquer lugar, ninguém dá a mínima nem importância. Saiu da igreja, acabou, já era. Que celestial o que? Eu preciso viver aqui na terra primeiro. Irmão, você tem que viver na terra, mas está antenado nas coisas celestiais. Você vai durar quanto tempo? Você vai durar, sabe quanto tempo? 80, 90 anos. Daqui a pouco começa já a enfraquecer tudo. Aí às vezes é tarde, hein? Tem um limite para você ficar aqui. Você só está de passagem. Você é peregrino. É um limite seu, é esse aí. 80, 90 anos. Quando chega nos 70 já começa a falhar. Aí tem que tomar vitamina, tem que fazer academia, tem que fazer uma série de coisas, hein? Para poder se manter. Que vai começando a falhar. Aí vai falhando um, falha outro, falha outro, falha outro. Se durar até 100, diga a glória a Deus. Mas o mínimo assim é 80 e 90. 80 e 90 o máximo, né? Quer dizer, não é mínimo, é máximo. Chegar ao 100, ó, glória a Deus. Acabou. É isso. E se nós não cuidarmos da vida espiritual, e se nós não estamos ligados no reino dos celestiais, como é que você quer a vida eterna? Ou você não está interessado? Se você não está interessado, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Se você achar que é só essa vida aqui na terra, perfeito, fique à vontade. Vai ter a grande tribulação aí você pode ficar à vontade, depois você conta pra gente. Então quando ele fala dessa forma, né, tratando das coisas terrenas, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Ele estava dizendo de quem aqui? Dele. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, que é Jesus Cristo. Mais nada. E aí, complicou mais a cabeça de Nicodemos. Versículo 14, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando de quê aqui? Sabe o que aconteceu lá no deserto? 40 anos andando no deserto, o povo hebreu, que foi liberto lá das mãos de Faraó, através de Moisés e Abraão e Miriam. Aconteceu que chegando no deserto, caminhando no deserto, era 40 dias para eles atravessar o deserto e acabou. Mas como eles eram muito pecadores, vamos falar assim, não obedeciam. Então o que aconteceu? Deus fez com que eles rodassem no deserto, ficavam andando em círculo. Por quê? Preparar eles. Por isso que a gente fala que a escola do crente é no deserto. Então eles ficavam girando lá no deserto, aleluia, e Deus preparando. Reclamava para Moisés, Moisés pedia para Deus, Deus mandava o maná. Reclamava que não tinha carne, Moisés falava com Deus, Deus mandava cordenizas do mar. O mar tem peixe, mas mandava cordenizas, que é para eles enxergarem que tinha um Deus que estava fazendo milagre, mas eles não enxergavam isso, né? Não enxergavam essas coisas. Mas para eles era, cada vez que vinha mais, pedia mais, né? Então eles não reconheciam absolutamente nada. E ficou essa caminhada, essa corrida, até o momento que começou a aparecer serpentes, começou a picar eles e eles morriam com o veneno da serpente. Então Moisés, falando com Deus, Deus falou assim: faz uma
uma serpente de bronze e coloca lá no meio do arraial. Quem olhar para aquela serpente, mesmo se for picado, não vai morrer. Jesus está falando a mesma coisa. O Filho do Homem deve ser erguido na cruz, para quando você olhar para Ele e acreditar nele, você terá a vida eterna. É isso que Ele quis dizer. Por isso que Ele dá o exemplo aqui da serpente que foi erguida no meio do deserto. Porque eles olhavam para a serpente, assim que Moisés colocou a serpente lá no meio do deserto, chegou Josué e falou assim: mas Moisés, por que você está fazendo essa serpente aí? Ele falou assim: você vai entender. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Calma, Josué, você vai entender, creia somente. Ele terminou de fazer, colocou no meio do arraial. O pessoal olhava para o arraial, mesmo aqueles que foram picados pela serpente, que era venenosa, não morria. Olhando para lá, era curado. E a mesma coisa somos nós até hoje. Aleluia. Você não precisa olhar mais para a cruz, mas tem que olhar para o alto. Tem que olhar para Jesus. Sem crer nele, você não vai entrar no reino de Deus, não vai chegar ao Pai. Então, nós temos tudo assim na mão. Está tão simples e tão comum que nós não estamos valorizando. Está tão na nossa mão, desguiçado, está tudo certinho, tudo encaixando, que nós não valorizamos de maneira nenhuma. Tem pessoas que falam que não tem tempo. Glória a Deus que ainda vocês duas vêm para a igreja. E esse pessoal que está assistindo também na live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ele fala que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Então, e de modo que a serpente foi levantada no deserto, assim também o homem deveria ser levantado. E ele foi levantado. Aleluia. E quem crê nele, porque a hora que ele foi levantado, os discípulos, correram para se esconder. Pedro negou ele 3 vezes. Por quê? Foi levantado. Acabou. Foi crucificado. Acabou tudo. O diabo também estava aplaudindo. Acabou tudo. Morreu Jesus. E antes dele, se você não sabe, antes de Jesus, veio uns outros. Kelda, uns que também pregavam, arrastava 400 pessoas, né? Crescia, mas logo em seguida, ou havia uma perseguição, qualquer coisa, morria. Foi assim que Gamaliel falou a Paulo. Chamou o Sinédrio, que queria perseguir Paulo e Barnabé, e falou a respeito disso. Veio Teudas, veio outro, e não durou, logo acabou, morreu. Agora, esse aí que vocês estão perseguindo, se forem de Deus, vocês vão estar em maus lençóis, hein? Se eles forem de Deus, vocês vão estar em maus lençóis, hein? Se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, vai acabar logo. Então deixa eles aí. Mas só que cresceu, né? A igreja cresceu. Então, versículo 15: para que todo que nele creia, para que todo que nele creia, crê e tenha vida eterna. É o versículo 15. Quer dizer, então você tem que olhar para o alto, né? Você não pode ficar nesse paralelo do mundo, olhando só para cima ou para baixo, só aqui, nesse nível. Você só olha assim. O ser humano, o crente, tudo está olhando só assim.
não está erguendo a cabeça para o alto, não está subindo na torre de vigia, não está tendo um particular com Deus. Então nós estamos devendo isso, e nós precisamos realmente reconsiderar tudo, olhar para dentro de nós, e sabemos que a salvação é individual, e nós fazemos a vontade de Deus, não tem outro jeito, outra maneira, porque a missão do filho, agora a partir da missão do filho, é essa que eu vou ler agora, para nós estarmos terminando já em nome de Jesus Cristo. A missão do filho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia! Toda obra faça em Deus, em nome de Jesus. Abra lá para mim a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos dar uma passeada na Bíblia, nós temos tempo ainda. Aleluia! Se você puder, Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Abra lá para mim, por favor. Isaías 44, versículo 3. Você sabe que Isaías era messiânico, né? Ele era profeta, mas 66 capítulos de Isaías é praticamente o resumo dos livros da Bíblia, que o Antigo Testamento são 39 livros e o Novo Testamento são 27 livros, então dá 66 livros. E Isaías são 66 capítulos, que resume praticamente toda a Bíblia. Ele fala de Jesus, ele fala da morte, ele fala tudo aqui a respeito do Novo Testamento, já revelado para ele que é messiânico. Aleluia, amém? Então em Isaías 44 versículo 3 diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito, que está em letra maiúscula, sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia, até aqui, irmãos. Você vê que lá em Isaías já mexia com a água. Lá em Isaías, essa água torrente, e depois eu derramarei do meu espírito, aleluia, a respeito da terra seca. Então tem muito crente que está seco, é crente, mas está seco, né? Não pratica a palavra do Senhor, não se transformou da água do Espírito ainda, né? Então é necessário que realmente nós observamos isso e vemos se realmente nós estamos secos ou não, ou estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Aleluia. Caminhando mais um pouquinho, vamos lá, João capítulo 7. Você que está nos assistindo também, eu peço que você abra lá em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Nós vamos ver por que Jesus falou para Nicodemos a respeito da água. Aleluia.
João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Aleluia. Vamos ler? Diz assim, ó: Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, irmãos? Até aqui. Então, antes de descer o Espírito Santo, antes de Jesus mostrar, né? O que aconteceu? Porque depois, em Atos Apóstolos, que vai acontecer a descida do Espírito Santo, porque ele vai assunto ao céu. Aí que vai descer o Espírito Santo. Então aqui ele já está ensinando, está explicando já que a respeito da água viva. Então, o que ele quis dizer? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva, ele já estava falando de quem? Do Espírito Santo que pairava lá em Gênesis, nas águas. Ele já determinou que o Espírito Santo é fogo, água, pomba. Você lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, você vai ver todas essas passagens e você vai perceber como que o Espírito Santo ele é indicado e mostrado. Primeiro é água, primeiro de tudo é água, e depois vem fogo, porque João Batista, quando estava pregando a palavra do Senhor lá no Rio Jordão e batizando com água, para você ver, ele estava no Rio Jordão, dentro da água, e batizando com água. E até hoje nós praticamos isso na igreja, nós batizamos com água, primeiramente. Aleluia. E ele batizando, ele falando para o povo: hoje eu batizo vocês com água, mas vai vir uma após mim, que eu não sou digno nem desatar as suas sandálias, e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E logo em seguida, lá em Atos Apóstolos capítulo 2, desce o Espírito Santo com um vento veemente, naquela sala onde estavam sentados orando, 10 dias estavam orando, jejuando, orando 10 dias, pousaram sobre eles línguas de fogo, como era a promessa de Jesus. Línguas de fogo, e eles falavam em outras línguas, a língua dos anjos. Só não vai ficar complexo e sem entendimento para Nicodemos e para você que está nos assistindo e para você que está na igreja. Só não vai ficar complicado e também não vai ficar no ar essa palavra, essa pregação, se você começar a ter intimidade com o Espírito Santo. Aí ele vai te mostrar tudo, explicar tudo para você, te ensinar tudo. Sabe por quê, meus irmãos? Isso aí é individual, viu? Isso aí é para quem quer. Foi o que ele explicou para Nicodemos. Tem que transformar da água e do Espírito. E se você quer que jorra sobre você, né? Venha fluir sobre você água viva, que é o Espírito Santo, então você tem que ter intimidade com ele.
Você tem um amigo, uma amiga, você liga, conversa, conta seus problemas, conversa, fala os seus planos, todas essas coisas. Aquela amiga, né? E aquele amigo que ouve você, e você ouve ele, dá conselho, essas coisas. É assim que o Espírito Santo quer ser tratado. É dessa forma. Você imagina você sentar num lugar sozinho e começar a falar assim, do nada, e você receber resposta na sua alma. Meu Deus, você não sabe o que é isso. E é isso que Ele espera de todos nós. Você sair esquecido de tudo. Deixa tudo de lado. Você entrar naquele lugar onde você foi direcionado por Ele, e ali você sentar no nada. Nada com nada, não tem nada. Você olha, não tem nada, nem ser humano, nem bicho, nem nada, e você começar a conversar. Eis-me aqui, Espírito Santo. Quero perguntar algumas coisas para o Senhor. Chega, raça, estou com dúvida em algumas coisas. E você fala para o seu amigo, sua amiga, melhor amigo, porque ele vai te responder, mas ele vai responder também você. Quero fazer isso, aquilo, aquilo outro. O que o Senhor me diz? Estou pensando dessa forma, desse jeito. Estou passando por isso, por aqui. Só Deus. Assorimanada e cantarimanas. Abre para mim lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Amém? Todos encontraram? Capítulo 10, versículo 37 de Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Eu vou ler o 38 também, que acho importante. Até o 39. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus. A nossa fé. Nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que vai conservar a nossa alma. E depois vem um capítulo maravilhoso que eu gostaria até que vocês lessem depois, a natureza da fé. Capítulo 11 de Hebreus. A natureza da fé é muito importante ler, meditar, que é tremenda, para que nós possamos aprender com Hebreus a respeito dessa fé. Amém? Até aqui, vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra, pela revelação do Espírito Santo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor.
Agradecemos, Senhor, meu Deus, pelo privilégio de estarmos pegando a palavra do Senhor aqui no Japão, na casa de oração, na sua noiva, Jesus, aleluia, que um dia o Senhor vem buscar. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, da revelação do Espírito Santo dessa manhã aqui para todos nós, que tocou em nossos corações, tocou em nossas almas, mudou muito nossos pensamentos, nossas atitudes, Senhor, que agora, Senhor, nós vamos pensar, meditar, meu Deus, para que realmente nós nos aproximamos mais da Tua Palavra, nos aproximamos mais de Jesus, estejamos sempre com a presença do Espírito Santo, meu Deus, entrando em diálogo com Ele, buscando nele, Senhor, resposta que nós precisamos, meu Deus, leituras na Bíblia que precisamos receber a revelação do nosso Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa abrir a porta, Senhor, da revelação para cada um dos Teus filhos que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, e direcionar eles, meu Pai, na vontade do Senhor, no desejo do Senhor, no desejo da palavra, no desejo do reino, aonde todos possam estar, meu Pai, diretamente com o Senhor, porque a nossa salvação é individual, Senhor, e todos nós passaremos pelo tribunal, todos nós seremos julgados, meu Pai. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Senhor, dê força aos teus filhos, dê força a essa família que está nos assistindo, Senhor, dê força a essa criatura, essa vida, essa pessoa, para que realmente ele venha se converter verdadeiramente na tua presença, fazendo a tua vontade, o teu querer, e o teu nome venha a ser glorificado. Que tudo seja com a direção do Senhor, que tudo seja conforme a tua palavra, que tudo seja conforme a pregação, que tudo seja, meu Pai, conforme a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos, todas as vezes que nós falhamos com o Senhor, toda vez que nós colocamos as coisas do mundo em primeiro lugar, Senhor, e deixamos de fazer a Tua obra, de fazer a Tua vontade, o Teu querer, muitas vezes nos atrasamos, Senhor, muitas vezes, Pai, nós deixamos, meu Pai, de fazer aquilo que necessita para a Tua obra, e fazemos as coisas do mundo, Senhor, pela própria nossa carne. Nós pedimos ao Senhor, já sabemos que somos fracos, somos pecadores, e por isso, meu Pai, nós nos arrependemos agora de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que afligiu o Teu coração, Pai, tudo aquilo, meu Pai, que deixou o Senhor triste. Nós agora pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos perdoar, e que o Senhor possa derramar a Tua misericórdia, Senhor, a cada um de nós, a cada um que está nos assistindo, a cada vida que vai assistir essa live, Senhor, que seja alcançado, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, e que o mundo possa abrir os olhos, o coração, para o Teu reino, para a vida eterna que teremos aí, nas mansões que o Senhor está preparando para todos nós, a qual o Senhor venha nos buscar pessoalmente aqui na terra, aleluia, para fazer parte desse reino do Senhor, para fazer parte da comissão do Senhor, aleluia, que tudo seja conforme a Tua direção, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, que todos possam ser aprovados em todas as nações, que todo o Evangelho do Senhor seja pregado a todas as criaturas do mundo inteiro, Senhor, meu Deus, e vidas venham ser alcançadas e transformadas para Tuas mãos e pelo Teu poder, Senhor. A Tua palavra alcance todas as nações, Senhor, e eles venham se render ao Senhor e saber que o Senhor é o único suficiente Salvador de suas vidas. Eles possam aceitar o Senhor como o Senhor de suas vidas, em nome de Jesus Cristo, assim como nós aceitamos, Pai. Pedimos ao Senhor também por aquelas vidas que se encontram agora, meu Pai, nos leitos dos hospitais, que se encontram com a doença, que se encontram agora, Senhor, meu Deus, nas drogas, no vício, meu Pai, que o Senhor estende as mãos, Senhor, meu Deus, e nós já repreendemos essa seta maligna, repreendemos esse mal, essa maldição, desse vício, dessa doença, sobre essa vida, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor coloque a sua couraça, coloca, meu Pai, a sua armadura, o seu capacete de salvação sobre todas essas vidas, meu Pai, sobre teus filhos, meu Pai, e eles possam ter, Senhor, um dia abençoado, uma semana abençoada, meu Deus, produtiva, fazendo a Tua vontade, lendo a Tua palavra, andando nos Teus caminhos e reconhecendo o Senhor como o único suficiente de suas vidas. Nós pedimos ao Senhor, te agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar falando da Tua palavra aqui no Japão, e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Entregamos todos em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha, meu Pai, derramar suas bênçãos sem medida sobre a vida dos Teus filhos. Coloca um muro de fogo em volta deles, ó Pai, que nada venha ultrapassar, nada venha entrar na família, na casa, no lar,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agora ministrar a bênção apostólica. Estaremos encerrando o culto desse domingo, em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, em nome de Jesus, se você puder ficar de pé, estende suas mãos, feche seus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Altíssimo, nosso Papai, aleluia, a majestade, a grandeza e o poder, a unção poderosa, meu Deus, do Reino de Deus, glória a Deus, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz, amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Vou em paz, Deus acompanhe até quinta-feira às 8 horas da noite com uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Uma semana de vitória para a sua vida, para a sua família. Tchau, um beijo no coração.